Sente o swing da floresta. São indígena. Explode o canto guerreiro. Arie, arie, arie. Segura! Arie, arie, arie. Hoje é o dia da dança, gente. Arie, arie, arie. Entra aí, gente. Os que cantam os cantos de todos os cantos virão me suar. Deus Tupã. Arie, arie, arie. Olha minhas plumas. Arie, arie, arie. Xirimé tá grande. E canta os cantos, todos os cantos irão ressoar. Deus Tupã. Olha essa música gravada pelo Raízes Caboclo, Caboclas, mas quem tá tocando é o nosso querido saudoso, né, que foi embora, o Zezinho do Carrapicho. Nós vamos conversar com a Eva Potiguar, que tá por aqui. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia do baile, né, e eu vim a caráter. Não, deixa eu chamar aqui a nossa querida Eva, que tá por aqui. Oi! Dia de Pituna, aí na Espanha, e dia de Caruca. Boa tarde aqui no Brasil. Boa tarde, boa tarde. Gente, que maravilha recebê-la aqui. Eu fico pensando que desmantelo quando eu me encontrar com essa mulher. Vai ser... Ó, eu vou pegar aqui água de coco, viu? Olha só, gente, que maravilha. Ficar hidratada. Mulher indígena, escritora, poeta, doutora em educação, ilustradora, contadora de histórias, editora, produtora, ora. Produtora cultural da EP Produções. E tem obras publicadas, né, várias obras publicadas de poemas, de literatura infantil. Nós vamos conversar aqui sobre a sua obra maravilhosa, queridíssima, que é de Casulo, do Casulo a Borboleta. E aí, você também, né, Eva, você também é ativista cultural, social, das causas indígenas e ambientais. E nós vamos conversar um pouco sobre isso também, que você é essa mulher ativa, atuante. Trabalho muito bonito também que você faz, né? Esse é um projeto ambiental muito sério que eu levei, assim, prioridade, né? Tanto gatos como cachorro, Sim, pode falar. É um dos meus focos, além do replantio de árvores. Uhum. E desse trabalho, que você edita esses livros, você mesmo criou essa editora, né? A sua própria editora, você edita, você ilustra, e esse trabalho, a renda desse trabalho, como é que fica? Vai para os animais? Como é que você faz? Ele é destinado, assim, à renda mesmo, né? A gente tira o que gastou, porque a máquina do livro da edição é muito cara, especialmente para livros infantis, né? Mas é um propósito que eu fiz de poder ajudar de outra maneira os animais que são resgatados nas ruas. Eu tenho muitas amigas e amigos que já organizaram ONGs e todos tiram do próprio bolso. Então, nós temos uma lei federal, né, que é a lei de 1997 dos direitos dos animais, que envolve também animais silvestres, animais domésticos e os animais na rua, porque não existe essa raça de animal de rua. Existe animal na rua. Então, a renda é destinada aos animais que infelizmente, pessoas abrem o carro, jogam lá, como se fosse um pacote descartável, fora de validade. Trabalho lindo, não é, Eva? Você já vem trabalhando com isso há muito tempo, né? Quanto tempo, mais ou menos, você se dedica a essa causa animal? A causa animal já tem mais de 10 anos, né? Muito mais de 10 anos, só que agora dessa forma mais sistematizada, vamos dizer assim, mais focada, porque esse livro, por exemplo, ele é um livro também educativo, porque ele traz, no final da história, né, que ele é toda em poesia,
os personagens daqui, traz atividades que os pais façam com as crianças. Então, a ideia é educar, porque não adianta só você se matar, de pegar o animal, castrar o animal, colocar para adoção. É todo um processo doloroso. Às vezes o animal não é adotado, você fica com ele, aí você vai acumulando animais. Você tem que dar uma boa ração, não é toda ração que você pode dar para o animal. Tem medicação, tem vermífugo, tem as castrações, são cirurgias. Tudo isso demanda custos. Então, muitas vezes, a gente até coloca o animal para adotar, garantindo a castração até. Para poder que o animal não venha procriar e depois, se aquela pessoa se arrepender, jogar o animal na rua e vai procriar, ter mais animais. Então, é uma forma de amar esse animal. Mas, até agora, a maioria daqueles que têm adotado nossos animais, né, e de outras amigas, tem dado certo. Estão felizes. Pelo menos é uma história com final feliz, né? Mas, infelizmente, nem todo animal tem um final feliz. Infelizmente, né, Eva? Então, Eva, sabe, o seu livro, né, esse do casulo à borboleta, já tem aí um silêncio, né? Um silêncio que já vem aí. E escrever, né? Realmente, escrever é estar nesse lugar de silêncio, né? Que esse silêncio, ele é esse silêncio escritural, por assim dizer, né? Ele é diverso, né? Então, assim, quando você intitula seu livro Do Casulo à Borboleta, eu já vejo aí e leio, né, seu livro maravilhoso, uma viagem pela essa questão do interior humano, né? E esses silêncios que você discute, que você traz para a sua poética, tem também muito das suas vivências, né? E me fala um pouco, assim, como que foi esse processo de você se descobrir, se olhar e se ver indígena, né? Que foi uma caminhada longa. Como que foi isso, Eva? Essa caminhada realmente é uma retomada, né? Então, essa retomada não está sendo fácil, mas ela está sendo como um rio, devagar, sem parar. E esse rio, ele pede para continuar na sua corrente. Eu sei que a gente encontra pedras, a gente vai encontrar muitos obstáculos, já tenho encontrado, mas eu estou já é uma decisão dada, é uma decisão que eu estou vivendo. Não é fácil quando você mora no Nordeste e numa cidade que é uma cidade que tem ainda muitas atitudes racistas, tem um apagamento muito grande dos povos indígenas. A maioria dos nossos parentes, eles sentem isso na pele, né? E quando a gente enfrenta essa retomada, a gente também já sabe que o preço que vai pagar. Então, eu comecei isso há mais de 20 anos atrás, quase 30 anos, quando eu estive na aldeia de Miguel, lá na aldeia Potiguara, na Paraíba. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com aquelas mulheres, com aqueles homens, e vim sentir, primeiro, aquele sentimento de pertencimento a uma família, que eu não sei explicar. Então, quanto mais eu olhava para aquelas artes, seja nas cestarias, seja nos arco e flechas, seja na forma como eles viviam. Depois fomos para o Toré. Nós fomos lá numa viagem de solidariedade. Fomos levar bastante alimentos. Algumas pessoas foram cortar cabelos de alguns parentes de lá. E também levamos brinquedos e tal. Só que quando chegamos lá, olha só, eles nos presentearam com coco, com água de coco. Estou tomando até água de coco aqui. Um coco bem grande, bonitão. Assim, era o melhor que eles tinham. E aí depois, brincamos o toré, fizemos o momento sagrado do toré com o pajé, naquele momento. O cacique nos recebeu. E ao invés de a gente ir lá dar algo para eles, que foi material, eles nos deram o melhor. A mim, a espiritualidade deles tocou na minha espiritualidade de uma maneira que eu nunca mais fui a mesma. Só que quando eu voltei, eu fiquei com isso latente dentro de mim.
E eu não podia falar com ninguém. Por quê? Porque eu não encontrava pessoas que eu pudesse conversar. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa independente. E quanto mais eu conversava com meus parentes, mais eu via essas ligações dos potiguaras. E mais tarde eu deparei com algo que foi mais inusitado, que eu achava que a minha mãe minha mãe, né, ela era potiguara. Mas, na verdade, a minha mãe, ela é parente, ela é filha, neta e bisneta de povos do Pará. Só que eu vim descobrir depois de muitos anos da minha avó ter morrido, porque minha avó dizia que era de Belém, mas não dizia toda a história da família, por questões de medo de perseguições. Então, essa história, eu vou contá-la com mais detalhe no livro que eu vou escrever sobre minha família, sobre meus ancestrais. É claro que eu vou destacar, eu digo é claro porque eu vou destacar mais as mulheres. Por exemplo, a minha avó, né, que gostava muito de dançar, assim como você. Interessante, eu conheci o carimbó graças à minha avó, e eu tinha 6 anos de amo idade. carimbó, Eu gente. ouvia o carimbó, mas eu sempre gostei de dançar, de requebrar. Eu subia no tamborete, ficava me requebrando toda, sabe? Às vezes até meu tio me dava dinheiro e ele nem sabia que eu dançava até de graça, mas eu recebia, né? Então, assim, e minha avó falava, mas eu não sabia para onde é que ficava Belém. Eu ouvia a palavra Belém, Belém, Belém. Sabe o que eu entendia? Que Belém era onde nasceu Jesus. Uhum. Então, o Belém que vinha na minha cabeça, porque eu ia para a igreja católica, evangélica, então eu achava que Belém era onde nasceu Jesus. Aí um dia eu cheguei para o meu pai e disse, pai, esse povo é tão mal, né? E logo no lugar que Jesus nasceu aqui em Belém, e esse povo é tão ruim. Eu dizia desse jeito, quando eu era criança. Aí meu pai disse, não, minha filha, Jesus não nasceu aqui, não. Jesus nasceu em Belém, mas é em outro lugar muito distante. Aí, mas o Belém que eu vi era Belém do Pará, no norte, onde minha avó Uhum. veio de lá. E eu conversando ano passado com minha tia, que tem quase 90 anos, 87 anos, e ela contou para mim, ela lúcida, ela contou tudo, ela contou detalhes, inclusive, que a bisavó dela, olha só que a bisavó dela é minha tataravó. A Uhum. bisavó dela foi o quê? Aquilo que a gente sabe, né? Pega, né? No laço. Exatamente. Por um imigrante branco. Que ela, aí, pelo sobrenome da minha avó, Firmo de Aquino, a gente pesquisou que é um nome de origem italiana. Mas a gente sabe que os sobrenomes, embora seja de origem italiana ou francesa, mas existem as imigrações. Então, tanto Uhum. pode ter sido italiano, porque muitos iam lá pelo buscando a riqueza pela borracha, que era o ciclo da Isso, borracha. sim, Então, até sim. onde minha avó morava, que meus antepassados moram, por parte de minha mãe, era nesse ciclo aí da borracha aí. Só que a minha avó, como eu falei, ela contava aquilo que para ela era bonito, que era bom, porque a palavra índio sempre veio carregada de quê? De preconceito, veio sempre carregada de vergonha, de medo, de perseguição. Então, ela não contava. Então, eu me lembro que depois, minha mãe até falou que ela disse que a família dela também tinha uma parte da Europa. Entendeu? Uhum. Aí, mas não contou esse outro lado. Mas a minha tia, que é a mais velha, ela me contou muitas coisas. Inclusive, a minha mãe. Sempre eu achei estranho, porque minha mãe tem aquela aparência muito parecida com essas mulheres do Amazonas. Mais do que as mulheres do Nordeste. Ela é muito parecida mesmo. E mais agora, na velhice, minha mãe tem 72 anos, agora que ela está aparecendo mesmo. Um dia eu divulguei uma foto no meu Instagram com minha mãe, e teve pessoas que olhou a foto e disse assim, é uma índia mesmo, sua mãe, viu? É uma índia mesmo. Assim, os traços, os fenótipos são aqueles fenótipos mais tradicionais. Mas hoje a gente sabe que existe uma diversidade de fenótipos. Não só existe indígena do cabelo liso, do olho puxado.
o indígena só baixinho, baixinho, porque nós somos bem E, baixinhos. e quem vive nessa cultura indígena, vamos colocar aqui um exemplo, aquela menina que você conheceu dançando numa live ali, a Marta, né? E quem viveu e conviveu nesse ambiente. Eu, por exemplo, quando eu tinha o quê? Uns 3, 4 anos, 5, a minha mãe, ela tinha uma amiga que era uma indígena ticuna, que era vizinha, e era a Dona Maria Lacerda. A Dona Maria Lacerda, ela veio do Alto Solimões, lá do Peru, perto, descendo, né, dos ticunas, lá da terra do Evari, né, de tudo isso. E ela cuidava de mim, né? Quando a minha mãe ia para a roça, ela cuidava de mim. Tanto que quando eu tenho vagas, assim, flashbacks dessa época, assim, não tenho a lembrança, mas eu tenho, assim, mais ou menos aquela pessoa que me carregava na tipóia, que me colocava, sabe, que me levava para ia plantar comigo, assim, aqui na abertinha, sentadinha aqui do lado. E aí, a primeira palavra uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar era caiô. Caiô, quando caía alguma coisa, eu dizia caiô, caiô. Por quê? Porque eu falava espanhol, a língua também que ela falava, né? Porque ela veio lá descendo, lá Tá do vendo? Peru. Então, eu pergunto para você, e como é que fica essas pessoas? Porque se você lê o meu livro, você sabe que eu tenho esse diálogo com essa cultura. Não vou dizer, eu não tenho traços, né? Porque tenho aí uma miscigenação. E aí? E como é que fica? Eu fico órfã dessa cultura? Me tiram se eu falar? Como é que faço, Eva? Olha, eu acho que você tem que fazer essa retrospectiva, primeiro de dentro para fora. Eu acho que de dentro você já começou. A sua escrita, ela é a prova disso. Você é uma mulher que é uma mulher da terra, entre a terra e o mar. E a Você é uma água, o rio. Exatamente, a água, o rio. Assim, eu vejo você assim. E quando eu li o seu livro, que eu li no Fôlego Sólido, tá todo marcadinho aqui, ó, tá vendo? Inclusive, cada poema que eu lia, eu colocava uma palavra-chave, porque não tinha como falar mais. Aí eu fui marcando todinho. Eu disse, essa mulher tem uma ligação, uma conexão muito forte com a minha corporeidade, com a minha forma de ver o mundo, com a minha forma de ver H. E do mesmo jeito, eu senti algo semelhante na obra da nossa querida Janete Manacá. Janete Sim, Manacá tem verdade. uma escrita espiritualizada, assim, evoluidíssima. Ela é eu vejo Janete Manacá como uma xamã, uma mulher que sábia. Que Sim, ela verdade. faz ciência com a poesia ou é poesia com ciência. Ela faz duas coisas. Ela, E ela faz. exatamente. Você vive assim entre essas correntes dos rios. Sua poesia toda, ela tem correntes. Ela tem as correntes mais leves, mais suaves, mas é uma dança. Sua poesia é uma dança. Você é uma mulher da dança. É a dança do rio, a dança da cachoeira, a dança da pororoca, entendeu? A É a dança do dança do bandeiro. barco. Inclusive, assim, eu me senti parte da sua poesia, como se eu fosse coautora dela. Porque se você também leu, não sei se você conseguiu ler o meu livro todo, porque eu não pude Eu entregar li físico. todo de um sopro e senti praticamente a mesma identificação, essa coisa, a poesis que vem de você, ela se encaixa na minha forma de enxergar a poesia e de expressar poeticamente. Impressionante. Inclusive, Eva, se a gente não se conhecesse antes, eu ia dizer que uma roubou o título do poema da outra, porque você tem um poema com o mesmo título meu, e a gente não se conhecia, Raio de Luz, e começamos com um pronome, com um advérbio de tempo igual. Quando? Eu disse, gente, o Quando? que é isso? Quando? Gente, que coisa! Não, é Impressionante, eu olhei o interessante que, detalhe, minha rainha, viu? olha,
E assim, eu separei um poema seu. Antes que você comece a falar do meu livro, eu quero fazer uma homenagem a você. Então, que eu Mas porque diga. você já me homenageou tanto com aqueles vídeos Mas aí eu maravilhosos que sou você assim, não tem fez. jeito. Já jogaram a fábrica fora, já jogaram o remédio fora. Não tem mais jeito, já comer a pílula, já foi. Então, assim, ó. A canoa virou, virou, e não deixou de virar. Que culpa tem a Maria de que não saiba remar? Você que é mestre na arte da culpa a apontar, ainda bem que a Maria sabe nadar. E nesse rio turvo de mentiras irão se afogar. Como é um peixinho, se juntará a seu cardume e vai buscar outro mar e um novo amor que saiba respeitar. Chua! E esse barquinho veio do Pará, viu? Olha que lindo! Amei, Olha, amei! Olha que maravilha, gente! aí Que arte linda! veio do Pintura Pará fabulosa. e eu amo comprar essas artes dos nossos parentes. Eu sinto uma sintonia, uma coisa que eu não sei explicar. Então, assim, agora você pode perguntar o que quiser sobre minha poética. Eu amei a sua homenagem à minha poética. Eu também me sinto abraçada pela sua poética quando eu li, como eu dizia. E agora, vamos falar desse seu livro. Quando eu adoro ler prefácios, eu adoro ler apresentações de eu sou viciada. Eu nunca começo um livro, a minha leitura, se o livro tiver prefácio. Quando o livro não tem prefácio, eu me sinto assim, parece assim que eu tô coxa, né? Não tá legal, eu fico assim meio que. Eu estranho muito quando o livro Também não tenho tem essa prefácio. mania, viu? E aí, eu queria que você. Gente, que coisas maravilhosas que eu encontrei, né, nessas primeiras páginas, nessas apresentações, com o José de Castro, com a outra, a Ana Cláudia Trigueiro, com você falando do seu trabalho nessa segunda edição que eu li. E você fala de Edgar Morin, né? Você fala dessa é, é, experiência autotélica, né? Que eu até verifiquei, eu disse, gente, que lindo isso, né? Eu fui estudar a palavra, né? Vem do grego, né? Que significa por ou de si mesmo, e telos, que é finalidade. Então, atividade de autossuficiente com benefícios em si mesmo. Então, essa poética, essa questão da experiência autotélica, achei lindo isso. E aí você fala doutor Miali, né? Miali, alguma coisa assim, se eu estou Não, pronunciando certo. Mirali. Da Mirali. psicologia positiva. E esse mergulho, Eva, que você traz na sua poética, porque já né, como eu falei, produzir memórias é a nossa grande, eu acho que é o nosso grande empenho na vida. E quando nós escrevemos um livro, seja ele de poesia, seja o escritor, ele sempre, esse escrevente, sempre está construindo memórias. E aí, como é que você trabalha esses teóricos dentro dessa sua poética? Você se acha uma construtora de memórias, já que você é uma contadora de histórias? E eu digo a você, inclusive depois, eu tô até em falta com o nosso blog lá, que eu tenho um artigo que eu falo da relação que tem a minha poética com Edgar Morin, com o Csikszentmihalyi Mihaly e Humberto Maturana. Esses três, essa tríade, junto com uma mulher que eu amo demais, que é Cândida Moraes, e Saturnino Latorre, que mora na Espanha.
O Saturnino mora na Espanha. Esses 5, eles são o meu pentagrama. O meu pentagrama científico. São esses 5. Então, a minha poética, ela tem uma relação muito grande com essa capacidade de querer fluir, de querer se expandir. E eu não admito mais, para mim, mais recuar. E quando você falou autotelia, por exemplo, talvez você seja uma personalidade autotélica e não sabe. Eu achei que sim, menina, eu me li ali. Exato. Gostei. Olha, você, Janete Manacá, e outras que eu conheço, que eu já percebi pelas atitudes que tem as características de uma personalidade autotélica. O Csikszentmihalyi, ele passou mais de 30 anos, pesquisando personalidades, pessoas que dão uma reviravolta em suas vidas. E ele percebeu que essas pessoas, elas têm características de generosidade, de bondade, de altruísmo, e elas se preocupam com o outro. Elas são pessoas criativas, mas elas também são autocriativas. Elas não são pessoas sem problemas. Elas têm problema com qualquer pessoa. Mas ela é o tipo de pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você se prepara para um piquenique. Arruma tudo, aí começa a chover. Aí, ao invés de você se esculhambar com tudo, com a chuva e com tal, aí você diz, pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um chocolate quente, vamos fazer aqui, abrir aqui, fazer o nosso piquenique aqui de inverno. Isso é a personalidade autotélica. Tem gente que reclama se faz sol, se faz chuva, se uma coisa vem ou deixa de vir, ou se vem depois. Então, são pessoas que são mal amadas com elas mesmas. Elas não se amam em plenitude. Eu aprendi a me amar, a me querer bem. Por isso que eu já saí do casulo. Mas isso não quer dizer que eu não reverencio e honro o meu casulo, não. Porque o casulo são as dores que vão estar sempre, às vezes, nos desafiando, as perseguições, as dificuldades, as nossas próprias mazelas que a gente tem que vencer, os nossos medos, os nossos monstros, aquela verdade da máscara que a gente tem que tirar, porque a máscara que a gente tira, às vezes nem para nós a gente tem coragem de tirar. E às vezes aquela máscara, ela se torna algo assim confortável. Porque é muito melhor você ter a máscara do que você tirá-la. Porque ao tirar, você vai ter que colocar seu rosto ao sol. E o sol é o quê? É a plenitude da tua vida. Não é a mentira, a hipocrisia que essa sociedade pinta e quer que tu seja. Então, eu sou aquela pessoa que eu sinto que é assim que eu devo ser. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, em processo de construção. Tanto é que tem pessoas que me medem os outros pela aparência. Ah, você não parece nem doutora, porque você senta no chão, você come com as mãos. Eu como com as mãos mesmo. Eu gosto de comer com as mãos. Qual é o problema? Eu gosto de sentar no chão, eu gosto de andar descalço, eu gosto de subir em árvore, eu gosto de chupar a fruta do pé. Menina, eu gosto de tomar banho de chuva, eu gosto de fazer um monte de milagria, tá entendendo? Então, é a poesia em vida, assim. né? Eu achei muito interessante também, Eva, que você utiliza essa virtude autopoética, né, dentro da sua poesia. E essa poesia para além das práticas literárias. Como é que é isso? É justamente essa simplicidade, viver essa simplicidade da vida? Seria isso? Passa por aí essa questão? Também, porque assim, ó, eu aprendi que a coisa melhor da vida é sua simplicidade. Por quê? Porque a simplicidade é a coisa mais chique que existe. Quer coisa mais chique do que ser simples? Do que ser você? Porque, olha só, fazer de conta que você é uma coisa que não é, dá muito trabalho.
Ai, demais, gente, Porque você vai demais. ter que inventar outra coisa, para poder dar certo aquela outra coisa. Entendeu? Não existe isso. Quando você é você mesma, você não tem que inventar mais nada. E ninguém pode, por exemplo, derrubar aquilo que você de fato é. As pessoas podem derrubar aquilo que você finge ser, mas aquilo que você é, ninguém pode. Se você é uma pessoa que é feliz com as suas dificuldades e as suas conquistas, ninguém pode, nada pode, porque E isso está dentro de você, e é dentro de você ninguém verdade. toca. Só quem pode tocar dentro de você é você. Ninguém pode tocar no teu ânimo. Ninguém pode. Só você. Porque a gente é que pode tirar a máscara ou colocá-la. Ninguém pode tirar uma borboleta do casulo. Só ela mesma. Se você for forçar, ela morre. Só ela que tem que se. É justamente o seu livro, Eva, ele traz isso. Começa no introspecto, né? É esse individual que se lança para o coletivo, porque nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar aqui dentro, né? Esse nosso interior, essa forma de lidar com esse mundo. E você falando de fingir, Exatamente. às vezes eu finjo E que sou isso é inteligente, por autotelia. exemplo, agora. Auto Ó, significa autorrefazimento. isso. Telia chega fluxo. Por exemplo, eu vou falar uma coisa científica, mas de maneira mais popular possível. Que Mihaly fala de negaentropia. Negaentropia é quando, por exemplo, tem a entropia. Vamos falar primeiro o que é entropia. Por exemplo, tem um cano Uhum, passando água. De repente, vários resíduos ficam lá e a água não passa. Aí ele fica em entropia. uhum. Entropia. Por quê? Porque como ele fica barrando a água que passa, a força da água vai, a qualquer momento vai explodir. É como uma veia entupida, vamos dizer. A Sim, sim. negaentropia é o contrário. É quando o fluxo ele se acende. Então, por exemplo, quando você diz assim, tá chovendo, ao invés de você entrar em depressão ou entrar em tristeza, cair em tristeza, você diz assim, poxa, vamos então fazer o quê? Vamos fazer um chá? Vamos fazer um Vamos cafezinho? contar Vamos uma fazer, pegar história? aquele... Vamos contar uma história? Vamos lá, então. Aí alguém diz, tu é doida, né? Não ia pra... A gente não ia. Sim, ia, mas veio a chuva. A chuva quer nos salar alguma coisa. Então você vai deixando tudo liberando, você flui. Enquanto que aquela pessoa que, eu não quero nada, não, quer saber disso, não, vou lá Tá ficar toda hora doida no celular. reclamando, né? Ai, chato Aí demais. essa Dá vontade de pessoa, empurrar ela da faz o canoa. movimento contrário, ela vai ficando com entropia psíquica. Aí sabe aquela coisa, ela vai se sentindo, decepcionada, mas é bem mais do que decepcionada. Ela põe na cabeça dela Ela que vai as se coisas dela fechando, né, caíram. para as coisas boas É. da vida e só Aí vem enxerga o dor de lado ruim. cabeça, vem dor de cabeça, porque você começa a... Sabe o que faz a entropia? Ela produz a enzima cortisol, que é a enzima do câncer. É a enzima do ódio, da inveja, da raiva. É a enzima do medo, é a cortisol. Quando uma pessoa começa a dizer, tá chovendo, mas vamos fazer o seguinte, vamos assistir aquele filme bem legal, aquele que faz tempo que a gente quer assistir, vamos fazer aquela pipoca bem gostosa, eu vou fazer doce, vou fazer salgada, vou botar aqueles biscoitos, vou colocar isso. Olha só, você está fluindo. As pessoas que gostam de você, elas vão sentir o seu fluxo, porque ele vai de dentro para fora. Aí você começa a colocar isso E é nas verdade, vibrações olha. energéticas. É verdade. Quando a gente Quando eu se vi você libera, dançando, tudo quando eu vi acontece, você. tudo flui, né? Exato. Quando eu vi você dançando, se requebrando toda, se remexendo, essa mulher é do balacobaco. Essa mulher, ela tá fluindo na sua autotelia plena e nem sabe. Que bom que ela não sabe. Então, o que acontece? Você dificilmente vai ter essa entropia psíquica. Hoje a gente vive num mundo de muita entropia psíquica. E quem ganha com isso?
os grandes empresários de remédios alopáticos, entendeu? O que é que eu faço? Eu cheiro hortelã-pimenta, eu cheiro laranja doce, que é óleo essencial, lavanda, e isso passa a minha dor de cabeça, vai passando tudo, entendeu? Então, assim, entrou Patrícia aí e agora lascou tudo. Então, assim, olha só, é uma E está coisa dizendo de onde que vem não tanta tem inspiração segredo. que a gente está filosofando. Claro, querida, conversar com Eva é filosofar sobre a vida. Aqui, olha, eu fico Ui, filósofa quando eu criança. encontro com Eva. Diga, É. querida. Então, assim, é nesse sentido que eu estou falando, tá entendendo? É Sim. quando você sai do estado de entropia psíquica e vai para um estado de fluxo, que o Csikszentmihalyi chama de... ele diz assim, você está num estado qualitativo de fluxo. É quando você está assim. Então, a sua voz, o seu corpo, o seu olhar, tudo isso produz. Quanto é que o contador de história, ele tem muito disso. Ele tem muito disso. Então, assim, do mesmo jeito que tudo que é ruim acontece com a pessoa que deixa produzir mais cortisol. Então, a minha poética, ela procura produzir serotonina e não cortisol. Eu procuro levar essas asas às outras pessoas, para elas perceberem que elas também têm asas. Podem estar escondidas, podem estar feridas, podem estar quebradas, mas elas têm asas. Eva, querida, eu lendo seu livro, assim, eu viajando, né? Eu disse, gente, como a gente. Aquela velha história, né? Assim, que você falou, que eu dialogava muito com o seu trabalho, e eu fiquei assim. E aí eu fui ler, né? Seu Cair do Cavalo, porque realmente é isso. E o seu livro, como diz o José de Castro, ele encontra assim rastros, né, autobiográficos, né? Você falando da sua vida, e realmente é, pelo pouco que eu conheço de você, eu enxerguei essa Eva ali, né? E aí eu acho interessante que você diz assim, escrevo porque a vida me seduz, né? E vai abrindo esse trabalho com o livro, que eu anotei aqui 4 poemas de cada capítulo, que eu achei super interessante, também foram citados em prefácios e tudo mais. Então, assim, quando você construiu o seu livro, você foi dando forma, essa poesia que foi nascendo, como que foi a construção desse trabalho, É interessante que quando eu comecei, foi primeiramente, eu tenho uma data, tem um contexto histórico aí. Eu terminei o doutorado em 2011. E Uhum. minha tese de doutorado, quem quiser procurar, procura Pinheiro 2011, no meu nome acadêmico, Eva Nir de Oliveira Pinheiro. E vai encontrar Dançando com Gatos e Pássaros, 2 pontos, descobrindo o movimento ecossistêmico da ludopoiese. Que a ludopoiese, ela está dentro da questão da autotelia. A autotelia está contida na ludopoiese, que é mais do que ludicidade. Então, quando eu fiquei lendo vários autores da neurociência, da complexidade humana, eu fiquei lendo vários autores que trabalham com as questões, por exemplo, dessa questão do eu-outro, a fenomenologia da percepção humana de Merleau-Ponty, que mexeu muito comigo quando ele admite que o corpo é sujeito, que nós não somos apenas um corpo separado da cognição, né? Mas cognição e corpo separado, não. Nós somos corpo, mente, espírito, né? E a cultura, a pluralidade cultural. Enfim, foram muitos autores que eu estudei, além dos que eu citei. Quando eu terminei, que eu defendi a tese, em 2012, eu comecei a publicar. Eu já tinha começado a publicar algumas crônicas. Eu comecei a publicar essas crônicas no Facebook. Aí as pessoas começaram a ver as crônicas e diziam, Eva,
até parece que você dormiu comigo, você tá falando tudo que eu estava sentindo ontem. Aí eu comecei a perceber naquilo que eu tinha estudado sobre que a capacidade que nós temos de conexões com o outro. E uma coisa que a gente estudou na ludopoiese chama-se autoconectividade. Olha que palavrão. Autoconectividade, quer dizer, auto, eu comigo. Conectividade, eu outro. Então, a poesia tem essa capacidade, a música tem essa capacidade. Mas eu comecei a produzir isso, interessante. Eu não sei quando você escreveu esse seu livro aqui. Foi em 2000 no processo, eu comecei assim, a partir de 2013, quando eu dei à luz a meu filho, que eu fiquei assim meio que no estado eu comecei em 2012. Aí só fui publicar, olha só, eu comecei, mas sabe aquela coisa? Eu nunca tinha publicado um livro solo. A maioria dos livros que eu tinha publicado até 2012 era livros de antologia, mas era mais livro acadêmico, científico. Se olhar meu lápis lá é uma desgraça, é muita coisa. Até em Belém do Pará fui bater com publicação minha. Então, assim, mas eu não tinha publicado nada só meu. Eu nunca me vi solo numa publicação. Até que as pessoas mesmo das redes sociais começaram a mexer comigo. E elas começaram a dizer, Eva, você tem que escrever, você tem que publicar, você tem que botar isso no mundo. Aí surgiu do Casulo Borboleta, mas surgiu, tanto é que no dia do lançamento do livro, meu livro foi para vários lugares sem ser aqui, onde eu moro. Entendeu? E ele se esgotou em menos de um ano. Essa aqui já é a segunda edição. E as pessoas ainda dizem que não se gosta de poesia, né? E é a segunda edição. E interessante, Eva, que assim, os assuntos, a temática que você trata no seu livro, e de alguma forma ela está presente no meu livro. Eu acho que isso aqui dá um estudo, viu? Você fala da borboleta, da metamorfose, de toda essa questão. Eu também utilizo, eu tenho até alguns poemas falando de metamorfose, da crisálida, sabe? Mas, claro, direcionada para outros sentimentos, né? E eu achei super interessante. Eu fiquei assim, pasma. Disse, gente, então, quem colou de quem? Olha, quando eu mandar o artigo para você, em breve eu vou mandar, e já está revisado tudo direitinho, você vai perceber isso que você está dizendo aí. E não é só você, não. A Janete Manacá também vai perceber. Acontece que aquilo que a gente coloca como arte, por isso que arte é expressão, gente. É algo de dentro para fora. Entendeu? E é pluralidade, não é uma coisa de singularidade, é singularidade e pluralidade. Então, por exemplo, como temos coisas em comum, e ao mesmo tempo o que nos faz iguais são as nossas diferenças, na forma de colocar o que amamos em comum. A vida, a alegria de viver, a saudade da terra, do cheiro da terra. Olha, isso é corporeidade. Por isso que eu adoro Merleau-Ponty, um francês puta de inteligente. Quando ele trouxe essa percepção humana, a fenomenologia da percepção humana, ele veio confrontar com o pensamento cartesiano, de dizer que penso, logo existo. Então, ele só focou aí a questão cognitiva, a questão racional. Mas, claro, e nós somos emoção, a gente está, né, fluindo. Ai, que lindo isso, Eva. E os neurocientistas dessa nova geração, mais focada nas novas teorias, né, ecossistêmica, que acredita, né, nesse movimento sistêmico da vida. Olha só, quer ver uma coisa? A pandemia. A pandemia é a prova de que nós somos seres sistêmicos e ecossistêmicos. Como assim? Olha só, porque em determinado lugar o vírus teve mais espaço do que em outros. Se você for ver, não é por questões sanitárias apenas. Não é por questões apenas de aquele lugar ter status econômico melhor.
não é porque aquele lugar tenha pessoas que, por exemplo, são pessoas brancas ou pretas. Não. O que existe nesse lugar é uma coisa que, se as pessoas estão conectadas no bem comum, elas vão ver o problema como um problema de todos. Entendeu? Ela não vai querer que só ela se vacine. Ela vai querer lutar que você e seus filhos, sua família, seja vacinada. Porque ela sabe que assim ela vai cuidar dela também. Isso é autoconectividade. Outra coisa, existe uma coisa chamada autoterritorialidade. É quando eu tenho uma empatia visceral com o lugar de onde eu vim. Eu sinto meus ancestrais na minha poesia. Quando eu digo, eu sou aquela que foi enterrada viva, mas não deixou morrer os seus sonhos, ressurgir das cinzas e redesenhei os meus sonhos. Hoje sou árvore florida, enterrada na relva, coberta com flores do campo. Eu sonhei com essas palavras. Eu sinto que existem mulheres de outras vidas, das minhas vidas, falando comigo. E elas querem gritar, elas querem falar. E você fala disso no seu Memória de Alma Feminina. Achei esse texto foi também, sonho, poema, é muito bonito. Você diz, meus olhos foram de uma índia, né, que lamentou com a aldeia. Eu achei queimada. Eu vi a aldeia queimando. Eu sentia dor. Eu sentia dor. Meus olhos, né, foram de uma índia, né, que lamentou sua aldeia queimada. Hoje são tochas que enxergam a vida sagrada. Então, eu não posso recuar. Teve gente que chegou para mim e disse: o que você ganha com isso? Com essa sua retomada indígena? O que você ganha com isso? Eu disse: nós estamos num mundo do tomar lá da cá que as pessoas tudo quer dar um preço. Eu digo: o que eu ganho não tem para vender. O que eu ganho não tem preço. Eu sinto as lágrimas e os sorrisos dos meus ancestrais. Eu sinto o cheiro da terra. Eu sinto o cheiro do fogo queimando, a lenha. Eu sinto isso. Eu sinto. Eles não morreram. Eles vivem em mim. E a gente tem esse mapa emocional dentro da gente. Não adianta, né? Eles vivem em mim. Essa ligação é muito forte, porque vivendo esse momento pandêmico, eu acho que a gente está desenvolvendo um pouco mais essa sensibilidade, porque a gente já não tem todos os sentidos assim muito aguçados, a gente já não está saindo, a gente não está. O olho não bate toda hora, então a gente tem que recorrer ao sentimento, a gente tem que sentir a pessoa do outro lado, que está longe. E tem muita gente que reverbera coisa boa mesmo quando a gente conversa, mas tem pessoas que a gente sente que não é mais aquela. Não, aqui eu não volto mais, né? Aquela coisa dessa sensação que a gente tem, né? Respeitar e simplesmente partir para outra. Claro. Eu nunca aprendi nada na escola em relação a isso. Eu tive assim, o que eu tive de incentivo foi minha família, foi minha mãe, especialmente minha mãe Terezinha, minha cunhã Porangueté, certo? Minha grande amiga, minha Xerium. Então, assim, ela sempre deu força, ela não tinha quase estudos, ela lavava roupa para cuidar da gente. Meu pai sempre trabalhou muito, entendeu? Hoje minha mãe é aposentada e ela sempre teve um sonho de dar um anel de doutor para cada filho. Esse aqui foi ela que me deu, entendeu? E que eu uso com a má honra, porque para mim não é a questão de ser um anel, uma coisa de luxo, mas é por ela, porque ela sempre quis aquilo que ela não pôde ter, ela quis dar para os filhos, né? E ela tem uma doutora que mora aí na Itália e eu que moro aqui. Então, assim, quero dizer que o que eu aprendi em relação aos meus ancestrais foi com meus parentes atuais, foi com as pesquisas que eu procurei fazer, e eu estou aprendendo tupi antigo. Eu estou falando ainda como uma criança, viu? Eu estou me sentindo uma curumim
aprendendo na Uma escola cunhantã. primária Tupi Antigo. Já é tia Depituna. Boa noite, já aqui. Vamos de poesia? Aliebeté. Xé, quando eu digo assim, Xé Potiguara, eu estou dizendo eu sou potiguara. Quando eu digo Xé Rium, Marta Cortesão, quer dizer, minha amiga Marta Cortesão. Xerium, em Tupi Antigo. Xerium, Eva, Potiguar. Eu disse que você é minha amiga. Xerium, né? É assim? Exatamente. Olha, a gente Tiandê, poderia estudar, viu? Você aí, tem estudado Tiandê. o tupi antigo? Eu Você tem estudado? tenho estudado, eu tenho um professor particular. É Ai, virtual, Eva, sério, são depois a gente aulas conversa. particulares. Eu digo assim, Morombossara, a Cangaçu. Cangaçu, porque a Cangaçu é o nome dele. Morombossara, professor. Você quer mais uma poesia? Não, você ainda não me deu nenhuma. Eu estou pedindo faz Ixi, horas. Farra é corre tempo, égua, como diz lá no Amazonas, farra é tempo. Bora. corre égua. Então, eu vou ler aqui um poema que eu acho que é uma coisa que tem que mexer muito com a gente nesse momento pandêmico. Felizmente, nós estamos caminhando para 400 mil mortes no Brasil. A vida é um sopro. Quero me queimar de amor antes que minha vela se apague e eu esteja morto. Quero amar como um sertão apaixonado que espera a chuva cantando para ter o seu solo molhado. Quero ser feliz agora, antes que meu barco perca os remos e eu naufrague minha história. Quero todo abraço que puder abraçar, encaixar meu coração e abrigar da solidão. Quero florescer meu jardim, viver cercado de perfumes essenciais antes de recebê-los em coroas funerais. Lindo, lindo. A página 56, A Vida é um Sopro. Eu Página 56. achei Agora, maravilhoso também as epígrafes que você usou. Você usou Cora Coralina, você usou Fernando Pessoa, você usa Cora Cecília Coralina Meirelles. é minha guru. Inclusive, tem esse poema o outro que eu falei no início, é o Superação. Eu sou aquela que foi enterrada viva. Um amigo meu, que é o Gonçalves, que mora em Goiás, ele disse, Eva, eu me estremeci esse verso seu, porque só me lembrei de Cora Coralina. E é Olha uma só. das minhas inspiradoras. Agora, tem alguns poemas que eu já memorizei como desejos. Porque a borboleta nasceu, né? Então, aqui nesse capítulo da borboleta nasceu, há outra coisa, né? Muitos professores, mediadores estão recebendo meu livro pela Lei Aldir Blanc, né? Já está sendo entregue desde semana passada. Alguns vão É receber o kit verdade. completo. Fala sobre o projeto que você, né? Por causa Pois do é, vão projeto que receber você. aqui o kit completo, né? Essas meninas aqui do Rio Grande do Norte vão receber, todos vão receber gratuitamente, claro, pela Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte. Eu ganhei o projeto do edital 11, né, da Lei Aldir Blanc, que era sobre aquisição de livros, porque quando eu lancei a segunda edição desse livro e lancei esses dois, foi no final do ano de 2019. Então, 2020 veio a pandemia. Então, praticamente, os livros ficaram tudo guardados aqui. Então, eu optei. Eu tenho outros livros para publicar, mas dei prioridade a que os meus livros voem como pássaros, né? Eu quero que eles sejam lidos. Eu quero ser lida. Eu posso não ser linda, mas quero ser lida. Então, vamos lá. Então, assim, outro prêmio que eu ganhei, que eu estou muito honrada, foi o protagonismo cultural, que é com meus trabalhos de lives que eu comecei, porque assim, eu fiquei meio pinel, meio doida da cabeça. Não, doida já sou, né? Mas eu fiquei assim, Um muito pouco mais, né? assim. Eu fiquei num estado assim de zumbi com o início da pandemia, quando eu não podia sair para contar história, não podia contar poesia, não podia dar aula, não podia nada.
eu digo, uma pessoa como eu, que não tem um pingo de juízo, uma pessoa como eu, que sempre foi de cantar, de contar história, de repente ficar numa gaiola, endoidei. Aí eu disse, o que eu fiz? Vou contar história no Instagram. Aí você acredita que comecei a mexer no meu Instagram justamente em 2020. Eu não mexia, não. Eu não mexia, não. Meu negócio era... Eu fui desasnando, como dizia minha avó, deixando de ser asna. Entendeu? Que é para vocês rirem mesmo. Estou falando para vocês rirem. Porque a gente já está chorando demais já. Então, vamos lá. Então, essa coisa que começou na brincadeira de contar história deu esse prêmio. Então, eu agora estou reprisando as histórias. Já mandei até o relatório. E o que mais me doeu nessa reprise foi reprisar um grande amigo que eu fiz a live com ele em junho do ano passado. E ele veio a falecer de Covid no final do ano passado. E para mim foi muito duro reprisar meu querido amigo eterno Júnior Dalberto. Foi difícil para mim, porque eu tinha que rever as imagens. Fiz reedição das imagens. Uhum. E o outro prêmio é imagens da resistência, né, da poética das mulheres. Que aí eu tive uma comissão para avaliar, né, que foi formada por Roberta Gasparotto, nossa Mária Pessá e a nossa querida Ana dos Santos. E elas, com muita habilidade, muito desafio, escolheram 20, foram muitas inscritas, mas todas serão beneficiadas. 20 com videoclipe dentro dos critérios, e as demais a gente vai presenteá-las com podcasts gratuitamente para elas. Lindo, lindo trabalho. Eu assisti a última live, né? Você foi bem interessante mesmo. Mas vamos lá. E depois eu quero te falar uma coisa aqui, antes que você termine. Eu fiquei muito feliz com sua poesia, quando eu vejo em você um empoderamento. Assim, você é a mulher terra, pé no chão, né? E braços remadores. E eu vejo em você essa mulher que está sempre assim, buscando o seu caminho. Então, não foi fácil escolher um poema seu. Aí, quando eu fiz aquele videoclipe para você, eu fiz também para mim. Porque eu sou aquela mulher que sai da fossa e você vê que a mulher, ela sai do casulo, ela se desmantela toda no final da história. Então, você também é uma borboleta amazônica. E a borboleta azul que está em extinção, vamos botar essas borboletas para voar, por favor. Vamos então, colocar essas borboletas para voar. Eu estou me sentindo super alada com você. E todo mundo gostou, todo mundo chegou para mim e disse, Eva, eu adorei. Quando eu vi aquela mulher se requebrando daquele jeito, olha, eu me senti, eu olhei para mim e disse assim, sai da fossa, sua besta. Era lá no quadro, Tô Afim de Poesia. Inclusive, tem que voltar para fazer, viu? Faz tempo que eu não faço, a Janete sempre me cobra. Mas olha só, antes de você começar a leitura aí dessa poesia, eu lendo sobre você, né? Porque eu pesquiso e fica pensando o quê, meu bem? Eu não sou inteligente assim, não. E aí, eu, olhando sobre suas entrevistas, algumas que você deu, perguntaram assim, qual a frase da literatura indígena que você citaria aqui e agora? Aí você citou a Eliane Potiguara, você disse assim, bonito é florir no meio dos ensinamentos impostos pelo poder. Bonito é flor no meio do ódio, da inveja, da mentira ou do lixo da sociedade. Bonito é dizer sim e avançar. Bonito é renascer todos os dias. Eliane Potiguara. É isso, a beleza, é o trecho que lhe representa, que nos representa, porque nós também somos essa. Eu tive um reencontro com essa mulher, Eliane Potiguara. O sangue dela corre nas minhas veias também. Essa mulher é maravilhosa. Eliane Potiguara tem sido uma inspiradora muito grande para nós. Para nós mulheres, não só mulheres indígenas, para todas nós. Verdade. Viu? A poética
da Eliane Potiguara, ela é a foice, é o machado. Interessante que eu fiz há pouco tempo um terceto para ela, e quando ela leu no Instagram de Eva, ela veio falar comigo. Eva, menina, você é bruxa também, né? Isso que foi? Porque você nunca falou comigo sobre isso, mas eu rezo à noite. Eu rezo à noite. E você fez um negócio que tem tudo a ver com o que eu sou. Esse momento, né? Esse momento espiritual. A gente tem assunto para ficar uma noite inteira conversando, gente. Essa é a realidade. É a realidade. Mas agora nós vamos ouvir você, Eva. Por favor, se você quiser, fique à vontade. A gente está aqui para ouvir a sua poesia aí. Eu vou... Tem um poema dessa obra. Hoje a minha poética mudou bastante. Eu vou dizer um poema dessa obra e vou dizer um poema inédito que vai estar no próximo livro, né? Que de primeira mão você vai ouvir. Então, primeiro, dentro daquilo que a gente falou sobre personalidade autotélica, olha só, eu vou dedicar esse poema à Marta querida, Cunhã Porangueté, mulher lindíssima, e a todas vocês, pessoas lindas, eu costumo dizer almas boas, como meu querido Flávio Rezende me chama de alma boa. Eu comecei a chamar meus amigos e amigas de almas boas, porque não tem esse negócio de sexo, não. É alma boa e estamos conversando. E acabou-se a história. Assim, então, eu vou dedicar a vocês o poema Desejos. Quero quitanear minhas dores, transformá-las em saudades, embaladas em papel crepom. Vou retirar a pedra drummondiana das mais íntimas cavidades e rasgar os céus dos meus ais. Joguei fora um passado que ecoa. Prefiro agora os cortejos rurais. Que as flautas de zen toquem o cantar de Patativa e as delícias de Coralina me fartem nesse trem. Não há mais o que relutar. Seguirei caetaneando, incendiando meus labirintos e me explodirei com as estrelas. Lindo, Eva Potiguar, Desejos. Você vai ler o próximo, né? O próximo eu vou ler. Antes de você ler, me permite eu lhe dizer uma poesia que também quero dedicar a você. Era isso que eu queria ouvir. Quero dedicar a você, a Janete, mas é do meu livro aqui que eu quero dedicar a você, a Janete, a todas que estão aqui falando dessa simplicidade, né? E eu acho que tudo que você também, assunto que você trouxe aqui, vai reverberar nessa poesia aqui. Diz assim: quando eu crescer, quero ser pequena. A minha grandeza desejo levar em minha essência na imortalidade da alma. Os falsos elogios abandonarei pelo caminho, como quem nunca os possuiu. Ambicionarei apenas a simplicidade da vida, porque tudo que é efêmero é fardo para a alma. Por isso, quando cresça, desejo apequenar-me para crescer em sabedoria. Fugirei dos sorrisos vorazes, disfarçados de hipocrisia, dos lábios que vociferam palavras que não sendo punhais, cortam como se fossem. Num abraço fraterno, me fundirei com a humildade e lhe suplicarei companhia, para não perder-me pelos tortuosos caminhos. Por isso, quando crescer, desejo ser cunhantã, de alma leve e faceira e olhos postos no amanhã. Para você. Uhul! Tem um poema que eu vou dedicar às almas autotélicas, que tem como título Autopoiese. Esse poema é inédito, ele vai estar no meu próximo livro. Mas eu dedico a todas aquelas pessoas que, mesmo que a canoa virou,
mas que você fez os seus braços remos e você não deixou afogar a sua vida, nem seus sonhos. Quando a vida arde em labaredas, podemos criar versos para chover sobre nossas feridas abertas. Quando as cicatrizes nos lembram as suas trajetórias dolorosas, criamos versos para cultivar sementes de flores em suas curvas e covas. Assim, vamos criando invernos e primaveras, desavessando a vida e a lida, curando feridas, cultivando jardins sobre a carne viva de nossos sonhos feitos de fogo e jasmins. Uau, que imagens, Eva! Que profundo. Eu dedico a mulheres Querida, como você, que faz a gente também despertar o melhor de nós. Porque há muitas coisas que eu podia dizer porque sou grata por sua existência. Mas uma delas entre muitas é por me fazer sorrir. Eu sei que eu já nasci rindo, quando chorei, quando o médico me tirou, dei uma gargalhada da cara dele, tudo bem, mas só que quando eu lhe conheci, eu não estava sorrindo muito. Eu estava num momento de muita dor. Eu estou ainda enfrentando as dificuldades, né? Inclusive, tive que colocar na justiça um problema, que logo, logo vou ter audiência. Então, eu estava num momento de muita dor, então há muito tempo eu não sorria. Mas quando eu vi você, eu vi uma cartografia da minha autopoiese em conexão com a sua autopoiese. Eu me senti, naquele momento, uma oportunidade de deixar minha ludopoiese florescer. Então, Auiebeté, Xerium. Grata também, querida, pela sua existência. Você também tem me ensinado bastante, né? E a gente tem conversado, de vez em quando a gente se encontra. E quando a gente se encontra, pelo amor de Deus, aqui, ó, é exemplo disso, que a live já era para ter acabado e a gente continua aqui. Obrigada, querida, pelas suas palavras. A gente vai continuar com nossas conversas. E obrigada a todos e todas que estiveram conosco. E você é maravilhosa, querida. Você. Ai, amei esse filtro. Amei, acertou. Vou mandar para você. Linda. Obrigada, querida. Foi um prazer. Auiebeté, Cunhamporangueté, mulher lindíssima. Auiebeté, todos os xeringueras, amigos e amigas aqui presentes nessa tarde com a noite. E da noite, da madrugada, quem está junto com essa belíssima, maravilhosa Marta Cortesão. Mulher do sorriso lindo. E eu vou terminar com a voz de Cora Coralina que você trouxe no seu livro, que diz assim: fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Esta é a alma de Eva Potiguar. Beijo, querida! Beijo a todos vocês. Grata, Vanessa.